Meu nome é Flávio, tenho 30 anos e essa história aconteceu comigo há 23 anos. Sempre fui uma pessoa muito realista com relação aos acontecimentos supostamente sobrenaturais que as pessoas viviam comentando. Eu cresci na fé católica. Desde que me conheço por gente, todos os domingos eu e minha família íamos à missa. Como morávamos no sítio, não havia condições de participar das demais atividades da igreja, mas ir à missa era como se fosse a um parque de diversão. Eu me sentia bem lá. Minha mãe era muito rigorosa. Durante toda a semana ela me cobrava alguma coisa que havia sido falado na igreja. Hoje vejo que isso foi importante. Era uma maneira de rezar que eu nem percebia. Mas esse não era o verdadeiro motivo. Como havia falado, íamos eu, meu pai e minha mãe à missa. Mas meu pai não participava. Estava mais para motorista do que cristão. Ele era o grande problema da minha casa. De longe dava para notar que fé para ele era tudo baboseira. Por isso minha mãe me cobrava tanto, para que no futuro não me tornasse uma pessoa como ele. Essa era a nossa vida de todas as semanas. Até que um dia aconteceu uma coisa. Na verdade, uma prova de que o diabo realmente existe. Em um domingo, como de costume, estávamos indo à missa. O caminho até a cidade era longo e ruim. Não tinha asfalto, era terra pura. Durante o trajeto, uma tempestade nos pegou e tudo ficou mais complicado. Me lembro como se fosse ontem, o Fusca do meu pai com sérias dificuldades de andar naquela lama toda. A chuva estava muito forte e eu comecei a ficar com medo. Meu pai ficou muito irritado e começou a falar bobagens para minha mãe. Essa parte eu não me lembro muito bem, pois quando eles brigavam eu costumava tapar os ouvidos. Mas ele dizia para minha mãe: "Onde está seu Deus numa hora dessas?" E minha mãe não dizia nada, como se não prestasse atenção nas coisas que ele falava. E continuava: "Vocês estão indo rezar para um Deus desse? Olha o que ele está fazendo!" Ele continuou dirigindo, gritando, até que o carro encravou em um morro. Não tinha como subir. Alguém teria que descer para empurrar, e ele já sabia que não seria eu nem minha mãe. Então ele ficou mais nervoso ainda e começou a falar muitos palavrões. Eram palavras horríveis que me assustaram muito. Percebi que minha mãe começou a rezar, sussurrando. Meu pai saiu do carro e disse: "Vocês não vão me ajudar mesmo, não é? Você com essas suas orações e esse menino que não serve para nada. Pelo jeito é só o diabo que pode me ajudar. Vou ter que pedir para ele me ajudar." Eu e minha mãe saímos do carro para o peso ficar menos e meu pai poder empurrar. Era 6:30, já estava escuro. De repente um homem de capa e chapéu preto, montado em um cavalo, apareceu perto da gente e se ofereceu para ajudar. Provavelmente era um conhecido, pois chamou meu pai pelo nome, Jair. Eu não consegui ver o rosto dele, mas ficamos aliviados. Ele ajudou meu pai a tirar o carro da lama e nós agradecemos. Ele se dirigiu a mim e a minha mãe pelos nomes também, e disse que conhecia a gente, mas mesmo chegando perto eu não consegui ver seu rosto. Então montou no seu cavalo e continuou seu caminho. Nós também entramos no carro e continuamos nosso caminho até a igreja. O silêncio tomou conta de todos. Meu pai havia se acalmado e não falou mais nada. Fomos à missa e na volta a mesma coisa. Ninguém falou nada, até que meu pai começou a rir. Eram risadas curtas e não eram engraçadas. E eu fiquei com medo. Ele ria um pouco, parava e dizia: "Não acredito que aconteceu isso." E continuava rindo. Chegamos em casa e fomos dormir. Eu confesso que fiquei pensando naquilo que o homem disse. Eu conheço vocês. Mas de onde? Depois de pensar bastante, eu me lembrei de uma família que morava no sítio ao lado do nosso. Eles adoravam cavalos. Provavelmente era alguém de lá. Então eu fui dormir. No dia seguinte, eu quis pessoalmente cumprimentar aquele homem bondoso que nos havia ajudado na noite passada. Meus pais gostaram da ideia, então fomos todos até o sítio do vizinho. Chegando lá, nós perguntamos quem havia nos ajudado e, para nossa surpresa,
ninguém soube responder. Na verdade, a informação que nos deram foi que ninguém estava no sítio na noite passada. Meu pai ainda insistiu, perguntando se não teria sido algum peão que estava tomando conta dos cavalos, e a resposta foi não. Naquela casa não havia nenhum peão. Constrangidos, fomos todos para casa, pensando no homem misterioso que havia nos ajudado naquela noite. Meu pai me deixou em casa e foi com minha mãe para a cidade fazer compras. Quando destranquei e abri a porta, veio um ar frio da sala, como se o clima naquele cômodo estivesse diferente do resto da casa. E realmente estava. Parecia que havia instalado um ar-condicionado lá. Então fui ver o que estava acontecendo. Quando olhei para o chão, levei um susto. Havia uma frase escrita com uma pedra ou algo parecido. O chão estava riscado com a seguinte frase: Eu conheço você e sua mãe. Seu pai e eu já somos velhos amigos. Então eu senti um calafrio, como se alguma coisa transpassasse meu corpo. Naquele momento, tive a certeza que aquele homem não era qualquer homem, e sim o diabo. Hoje tenho a certeza que existe um céu e, consequentemente, existe um inferno. Essa experiência me fortaleceu na minha fé e até hoje eu me lembro da cena daquele homem dizendo que me conhecia. Na época posso até ter visto seu rosto, mas eu não tenho essa lembrança. Às vezes tento me lembrar, mas só o que me vem à cabeça é um vulto com uma capa e um chapéu na cabeça.